te traz consciência daquilo que você quer realizar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo e que eu acho que vai agregar muito pra você, que é a organização. Então fica no vídeo, curte, compartilha e segue se você ainda não é inscrito pra estar acompanhando e recebendo tudo isso que eu quero compartilhar com você. Esse ano, 2026, eu separei pra utilizar esse planner, que é uma recomendação até que eu poderia dizer porque eu tô gostando muito. Esse aqui, dessa marca. Ele é maravilhoso. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. E eu também vou utilizar um caderno, tipo esse aqui, pra me organizar. Então eu vou dar algumas dicas sobre organização pra vocês, mostrar algumas técnicas que eu já usei e algumas estratégias que eu acho que podem te ajudar muito, até pra você perceber o que pra você é mais relevante e até mais útil no seu dia a dia, tá bom? Isso aqui é uma hiper dica. Antes de usar os planners mesmo, eu gostava de usar ele, porque eu gosto de ter bastante espaço pra anotar. E aquelas agendas tradicionais, às vezes elas têm muito pouco espaço pra escrever, pelo menos na minha concepção. E aí o que eu fazia? Eu tinha um desse, até tenho os meus antigos, mas não estão aqui. E eu fazia dessa forma, ó. Esse aqui, ó, um caderninho básico. Você encontra provavelmente em qualquer papelaria. E eu escrevia o mês. Aqui, eu às vezes escolhi uma folha para escrever o mês. E eu começava cada página, cada lado, eu escrevia um número que era o número do dia. Então, hoje é dia 1º e tal. E eu ia colocando, deixava cada lado para um dia do mês. Para ter bastante espaço para poder anotar as coisas. Esse ano eu vou fazer isso. E eu vou usar duas estratégias. O planner e o caderninho. Que antes eu usava mais só o caderninho, agora eu uso os dois. Para você se organizar, você não precisa mais do que um calendário. Então, às vezes eu utilizo do celular. Um planner, uma caneta, um lápis. Tem algumas coisas que eu prefiro anotar de lápis, outras de caneta. E vontade, porque eu acredito que isso aqui muda muito o seu dia a dia. Se você prefere online, acho que é Google Agenda, né? É maravilhoso. Eu gosto muito do físico. Por isso, eu tenho a preferência de utilizar esse perfil de planejamento. Mas eu gosto de ter um pouco de domínio. Então, por isso que geralmente eu uso caderninho ou planner e não uma agenda convencional. Eu me dou melhor com a visão geral. Então, ainda que eu tivesse o caderninho, eu já usei por muitos anos só o caderninho. Hoje, eu gosto de ter o planner. Por quê? Eu consigo ter uma visão. Eu vou mostrar aqui em fevereiro pra vocês. Ó, eu consigo ter uma visão do mês. Tá vendo? Eu consigo ter uma visão da semana. E assim vai indo, né? Semana por semana. Isso me traz uma clareza e uma noção de tempo muito melhor. Porque, particularmente, talvez não seja uma questão sua, mas é uma questão minha, às vezes eu me sinto perdida. Onde nós estamos, em que período nós estamos, sabe? O primeiro vídeo do canal foi falando sobre... Eu falei sobre metas, e eu falei sobre a gente ter um plano e a gente colocar isso em prática. Eu acredito que isso aqui, que eu tô passando pra vocês hoje, é fundamental pra concretização daquilo que você decidiu realizar esse ano. Não importa o que seja. Se você quer passar no vestibular, se você quer se cuidar mais, se você... Não importa, organizar mais sua casa. Planejamento é algo muito importante para a realização das suas metas. O que eu acho muito legal que o planner traz essa visão, mas que se você não tem o planner, você consegue se virar de outras formas, tá? É que você vai fazer o seguinte, você tem as suas metas anuais. Metas anuais. Essas metas, elas necessitam de ações, hábitos, para que elas se tornem algo concreto. Então, você quer que o seu cabelo fique mais saudável. Para o seu cabelo ficar mais saudável, você vai ter que comer bem, você vai ter que cuidar do seu cabelo com produtos que ele goste. Você precisa fazer algumas coisas para ter este resultado no devido tempo.
Então você tem uma meta, que é a sua meta anual. Você separou lá naquele vídeo quais são as suas metas do ano. Eu indiquei lá, trago novamente essa fala, para que você escolha entre de uma a duas grandes metas para o ano, até 3, mas sempre tendo alguma que é a prioridade máxima. Existem metas do seu ano que elas vão disputar, só que você precisa saber o que você não pode abrir mão de forma alguma. Como assim? Tem coisas na sua lista que, se você não fizer, você perde quase que para sempre. Se você tiver que escolher, se tiver algum momento que você tiver que escolher, cara, minha cabeça tá muito cansada, eu não tô dando conta. Se você tiver que escolher entre alguns dos seus objetivos, você vai dar prioridade para aquilo que te custa mais caro, para aquilo que o preço, que se você não fizer, vai ser muito alto. Então, o seu olhar tem que ser esse. Você colocou as metas. Qual meta me custa muito se eu não realizar? Porque tem meta sua que você pode postergar um pouquinho. É muito legal realizar tudo, mas pode acontecer esse momento. Ah, você tá fazendo, vamos ver, você tá pintando. Só que você faz uma faculdade de moda, mas você tá pintando, bordando, um negócio aleatório, nada a ver com a faculdade. Se você está em uma semana de provas da sua faculdade, entre você pintar coisas aleatórias, que é um hobby, e estudar para a sua prova da faculdade, você vai dar prioridade para a faculdade, óbvio. Então é disso que a gente estava conversando. Agora, então você escolheu, você tem as suas prioridades do ano, você já tem noção do que é mais importante, o que é menos importante, ok. O que é indispensável, o que você consegue, às vezes, abrir uma exceção. Você vai pegar esses grandes objetivos e vai separar em realizações mensais. Primeiro, você vai pegar, vamos dizer, você quer ser mais organizado. Então, você vai pegar um papelzinho solto. Tá, organização. E você vai colocar ações, no mínimo 5. Às vezes, 3 vai ser o suficiente, mas tenta chegar a 5. 5 coisas que você vai fazer durante seu dia a dia para que você tenha esse resultado. Ações práticas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Ok. Então, você transformou uma meta em ações que você precisa para chegar nesse resultado que é a meta. Agora, você vai ter objetivos mensais para serem alcançados. Ah, tá. Nesse mês, o que eu quero alcançar desse plano é isso. Desse eu quero isso. Desse eu quero isso e isso. Ok. Pegou o plano mensal? Agora você vai separar o plano mensal em planos semanais. Eu vou dar um exemplo, tentar trazer uma coisa mais concreta para que você consiga não ter dúvida nenhuma. Vamos dizer que sua meta é tirar 1000 na redação do Enem, no fim do ano. Tá? Essa é a sua meta. Você tem que saber de onde que você está partindo, né? Qual que é o seu estado atual. Ah, você está tirando 600. Ok, não tem problema. Mas então você está tirando 600, você vai ter que fazer um planejamento. O que eu vou fazer? Tá? Até o meio do ano eu quero estar tirando pelo menos 900. Então, no primeiro mês eu quero chegar a 700. Em fevereiro eu quero estar chegando em... penso tirando janeiro, né? Então você evolui até fevereiro tá tirando 700. No outro mês você tá tirando 800. Até no meio do ano você tá tentando tirar pelo menos 900 na redação. Então, você tem uma meta do mês. Naquele mês, você quer alcançar 700. Na redação, você está tirando 600, você quer chegar no 700. Para chegar no 700, você vai precisar... Aí é o semanal. No final de cada semana, você tem que ter feito 3 redações. Que dias da semana? Aí você vai colocar, tá? Toda segunda, Tá, eu vou fazer. Tá. Você vai tirar um dia para você revisar toda a correção da sua redação. Para você melhorar o que está sendo pontuado. Você entende? Então, você precisa transformar aquela sua meta do ano em uma meta mensal. E essa meta mensal em metas semanais. Por isso que eu gosto do planner. Porque, ó, eu já pego e já coloco aqui. Coloco aqui e coloco geralmente no último dia da semana o resultado que eu tô esperando. E assim eu vou fazendo. Então, vamos dizer que você tem a meta dessa semana. Você tem que fazer as 3 redações. Então, colocar 3 redações e tal. E tirar tanto na redação da semana. Você vai colocar nota. Você vai dizer, não, bati a meta. Ou não bati. O fato de você estar acompanhando semanalmente, mensalmente, semanalmente, tudo, faz com que a realização daquele seu plano, daquela sua grande meta, seja muito mais palpável e a propensão de você realmente conseguir o que você estava querendo é maior.
Porque o que acontece? Se você não fizer isso, chega um mês que tá mais assim, você até esqueceu. Você deixou de fazer 3 redações na semana, você deixou de fazer a sua caminhada, você deixa de fazer as coisas porque você... sabe como se você se perdesse no tempo? O fato de você ter tudo aqui e você acompanhar, tá? Porque não adianta você fazer o planner todo lindo, a agenda toda linda e você não acompanhar. Isso aqui, ó, todo dia eu acordo, tem que olhar. Antes de dormir, olha. Você tem que estar de olho naquilo que você anota e no que você está planejando. Te traz consciência daquilo que você está querendo trazer. Te traz consciência daquilo que você quer realizar. Então, por isso que eu acho que o planner é muito legal. Então, se você puder, esse planner dessa marca, que é Meu Plano Perfeito, o nome desse planner, compensa muito. É um dos planners mais acessíveis que tem hoje no mercado e eu acho ele muito completo. Tem parte financeira, bem legal. Agora eu vou te mostrar o que eu vou usar na minha faculdade. E é uma outra visão, é porque o planner é um pouco maior e eu coloco coisas íntimas, coloco várias coisas nele. Então eu prefiro não ficar levando ele para vários lugares, prefiro usar ele mais em casa. Essa aqui é uma agenda, né, que eu tô fazendo, que é um caderninho, para faculdade. Então, provas, o que eu tenho que fazer no dia, o que eu tenho que usar no dia, se teve atividade, eu vou colocar tudo aqui. O professor pediu para anotar alguma coisa, eu vou colocar aqui. Então eu fiz o exemplo para vocês de fevereiro, já coloquei aqui, ó. Então eu pego uma folha, coloco fevereiro e deixo o resto da folha limpa. Por quê? Eu posso colocar aqui as datas das provas, posso imprimir um pequeno calendáriozinho de fevereiro e colocar aqui, mas a visão do mês, né? Mas aqui eu posso colocar datas importantes, tudo que eu quiser pontuar eu posso colocar aqui. E aí, como que eu faço? É desse jeito que eu faço, tá vendo, ó? Dia 1º tá aqui, já coloco, dia 1º vai ser domingo, beleza. Coloco aqui e deixo a folha inteira. Então, tudo que eu tiver pra fazer, coisas que eu recebi uma nota, uma atividade que eu entreguei, uma coisa que eu tenho que fazer mais pra fora, sabe? Faculdade, eu tenho que entregar alguma coisa ali, eu anoto aqui. As coisas que eu tenho que estudar, o que eu gostava muito de fazer? Tá vindo uma prova. Então, eu coloco todos os conteúdos que eu tenho que ver. Tem que ver os conteúdos, vou colocando. Então eu gosto de ter esse espaço. Essa é uma dica muito legal. E eu vou fazendo isso, ó, o mês inteiro, ó. Vou ver aqui. Tá vendo? Então, até o fim. Quando terminar o mês, eu coloco as datas do próximo mês. Então aí eu coloco o mês, uma folha. Igualzinho eu fiz aqui pra fevereiro. Tá? Só que, repetindo, para que o planner, a agenda, que você estiver utilizando para se organizar, pode até ser um virtual, não importa. Para que ele seja efetivo, ele é só uma ferramenta na sua mão. Você tem que usá-lo, você tem que conferir, você tem que abrir. Eu tinha uma meta que eu coloquei aqui para quarta, hoje é terça, não, acho que quarta não chega. E aí você refaz a meta. Ou não, nossa, eu tinha uma meta para quarta-feira e domingo anterior, eu já bati a meta. Então eu coloco uma nova meta. Essa visão te ajuda muito, te traz clareza. Essa é a forma que eu faço. Eu não sei se tem mais alguma dúvida a respeito disso. Se você tiver mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Mas é a forma que eu mais gosto. Gosto de usar o caderninho, porque acho que as pautas, né? As linhas têm um espaçamento maior, eu me sinto mais à vontade. E aí, esse aqui eu vou levar na bolsa. Entende? Eu levo pra onde eu for, se eu precisar anotar alguma coisa, se eu precisar comprar alguma coisa que é caminho da faculdade, eu coloco aqui. Agora aqui tem as minhas metas, aqui tem tudo mais profundo do meu planejamento. Esse planner tem uma coisa que é bem legal, que é o controle de hábitos. Então, você quer... Vamos ver, você quer treinar todos os dias. Então, você vai colocar aqui, ó, treino, né, academia. E aí você coloca os meses e você vai ticando todos os dias que você foi treinar. É muito legal pra você acompanhar e até pra depois, no fim do ano, no outro mês, no outro ano, você olhar e falar, cara, olha o que eu tava fazendo nessa data. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu fiz esse ano, exatamente porque eu abri meu planner do ano passado e vi, eu falei, caraca, que massa. O que aconteceu? Eu fui viajar algumas vezes no ano passado. E, velho, você não tem uma meta, e hoje eu preciso ler isso. Não, você tá aproveitando. Ao invés de colocar, né, as minhas metas do dia, eu coloquei depois, no fim do dia eu vim e escrevi sobre o dia. O que eu fiz, aonde eu fui, coisas que eu vivi.
Você não tem noção que legal que foi ver isso um ano depois. Porque eu abri e falei, caraca, esse dia eu tava lá em tal lugar, fazendo isso, isso, isso. Então, assim, é muito legal. O dia que você não tiver uma meta, alguma coisa assim, ou que você saiu às vezes com alguém pra comer, você foi num lugar diferente, escreve isso, né? Coloca isso no papel. Porque às vezes um ano depois você vai olhar e falar, caraca, não acredito que eu tava fazendo isso, que legal, que massa. Então essa é uma outra dica, que eu só vi porque eu tava lendo o meu do ano passado, falei, cara, que legal que eu fiz isso. Nem fiz consciente, sabe? Eu escrevi porque, sei lá, mas foi muito bom. Eu coloquei, por exemplo, aqui, onde eu passei a virada, como foi, tudo. Então, é muito legal. Muito, muito legal. Eu gosto também de, às vezes, colocar alguma frase que eu achei muito interessante pra levar no meu ano. Gosto de colocar na primeira folha do caderno, né? Essas são as minhas dicas sobre planejamento. Talvez tenha te ajudado em alguma coisa, espero que sim. Se você tem mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você tem mais alguma dica pra compartilhar, também compartilha com a gente, que vai ser muito legal. Vou adorar ler o que vocês têm pra falar. Gente, é isso. Se organizem. Esse ano vai ser um ano incrível. Não tenho dúvida sobre isso. E vamos tirar do papel aquilo que você tem queimado dentro de você. Vamos realizar. E para realizar, é muito importante planejar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Amo vocês, até o próximo vídeo.